hoje eu vou apresentar um vídeo aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta para falar sobre o Espiritismo para Rousseau. Rousseau, nós sabemos, foi um filósofo francês. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, traz várias dissertações espíritas, espíritos como Santo Agostinho, Chateaubriand, São Benedito, São Luís, entre outros, trazem mensagens bastante profundas sobre a doutrina espírita. E a mensagem que eu pensei foi justamente de Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo que desencarnou em 2 de julho de 1778 e que é considerado o filósofo que inspirou a Revolução Francesa. Eu me lembro que quando eu fiz um curso de pós-graduação em Direito Empresarial, eu e o grupo do qual eu participava fizemos um trabalho sobre uma obra de Jean-Jacques Rousseau chamada Emílio, ou da Educação, e no qual ele expõe, segundo o seu entendimento, a natureza do homem. Eu, particularmente, pude concluir ter sido ele um sujeito que trabalhava suas ideias focado especialmente no aspecto social em relação ao povo do seu tempo. Mas aqui ele fala sobre o Espiritismo. E sobre o Espiritismo, sem fugir ao seu viés social, o filósofo agora desencarnado, ele entende que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma. Movimentos esses que por si até agora nada ou pouco foram definidos e explica mais do que desvenda os horizontes novos para a alma, justamente na exposição das religiões de até então, em que prometem um céu paradisíaco, um inferno temeroso, a solidão do limbo ou as dores do purgatório, por exemplo, se referindo a várias religiões judaico-cristãs. E aqui ele vai falar sobre a reencarnação. Ele vai dizer que as provas, que a reencarnação e as provas sofridas antes de atingir o espírito a meta suprema, a sua pureza espiritual, elas na verdade não são revelações, porém confirmações importantes, ou uma confirmação importante da pré-existência, existência e sobrevivência do espírito imortal que é. E que isso a ele, espírito, tocava ao vivo, essas verdades trazidas pela reencarnação, o tocavam ao vivo, pois que por meio desta exposição sobre a reencarnação, são postas em foco a evidência, ou evidenciam a existência do espírito, a existência da alma. E ele usa intencionalmente a expressão meio, porquanto, segundo ele, o Espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira, os temores do além-túmulo. Esse aspecto trazido pelo Espiritismo está por criar-se a preocupação das questões morais. O Espiritismo evoca em nós a refletir sobre as questões de natureza moral, que podem alavancar o espírito para esse ser supremo em busca da perfeição, ou pode estacionar o espírito por tempo indeterminado. Ele diz assim, nos tempos de lá no século XIX, isso ocorre hoje também no século XXI, que a gente discute a política, que agita os interesses gerais, nós discutimos os interesses particulares, as questões de mercado, por exemplo, o ataque ou a defesa das personalidades apaixonam. Nós defendemos um autor, um ator, um cantor, um político e assim por diante, né? Os sistemas têm seus partidários e seus detratores, e nesse conflito permanente nós lidamos só com as questões de natureza material, esquecemos que o que nos move são as condições morais, e que, por ora, a época em que isso foi escrito e nos dias de hoje, ainda são muito materialistas. Entretanto, as verdades morais, as que são o pão da alma, o pão de vida, diz ele, ficam abandonadas sob o pó dos séculos, o pó que os séculos hão acumulado. Isso a gente pode constatar nos dias de hoje, quando um artista, um político, um homem comum declina a sua religiosidade, ou declina a fé que abraçou, seja cristã ou não, logo ele é, como nos dias de hoje o termo é usado, cancelado. Ele é cancelado, ele é perseguido, até fisicamente, mas quase sempre ou sempre moralmente, economicamente, socialmente. Então,
todos esses aperfeiçoamentos que a religião pode trazer para nós, acaba, na verdade, sendo levado à conta de quimeras. Então, o Espiritismo, ressuscitando o espiritualismo, diz ele restituirá à sociedade o surto que a uns dará dignidade interior, sim, dignidade interior, por reconhecer-se vivo e imortal. A outros, a resignação de que eu sofro os efeitos da causa que eu causei, da causa que eu criei, e que isso é passageiro, porque tudo passa, e nós vamos sempre adiante, né? A todos, porém, o Espiritismo trará a consciência da necessidade de nos elevarmos até o ente supremo, que por enquanto tem sido esquecido por nós, olvidado, ele usou o verbo olvidar, olvidado por nós, pelas suas ingratas criaturas. Alguns negam, inclusive, a existência de Deus. São poucas palavras, mas de uma profundidade filosófica que nós precisamos buscar alcançar, porque elas falam de nós, espíritos imortais. Não falam do corpo físico, que é o nosso instrumento, do qual nós devemos dar conta para manter-nos nele ou com ele por longo tempo, dando-lhe saúde e condições de nos auxiliar a progredir, a crescer. Fala do espírito imortal, desse espírito que somos todos nós. Comente aí, se você quiser, o nosso curto vídeo. Compartilhe com seus amigos espíritas, o vídeo é para os espíritas. A exposição é espírita. E vamos adiante.